Assim que nos preparamos neste momento para receber uma palavra linda. E no tema passado, Jesus Cristo, o homem, dizia que a segunda vinda do Senhor, quando o Senhor viesse à Terra, olha, seria importante o evento da chegada do Senhor à Terra. O que é mais importante, que o homem chegou à Lua, ou que o homem descobriu algo, ou a luz elétrica, ou os telefones? O que foi? Qual seria o evento mais importante da história? A chegada, imagina, o Criador vem à Terra, se veste de um vaso de barro. Seria um evento importante. Pois Jesus Cristo declara com evidências, diga com evidências, que essa segunda vinda viria em duas etapas. A primeira etapa, como ladrão à noite. Ninguém se deu conta, veio como ladrão, papai veio, edificou um povo com o conhecimento da graça. E a segunda etapa, para transformar, já não as mentes, senão os corpos. Assim que este tema tem que ver com isso. Assim que todos preparadinhos para receber esta palavra tão preciosa. Há 5 perguntas que vão se aclarar hoje neste tema. Se você quiser tomar nota, se quer baixar o volume do teu celular, apreciamos, todos muito atentos, porque todo esforço que existe foi para vir aqui e escutar esta mensagem. E tua vida não vai ser a mesma se escutas atentamente esta mensagem. Primeira pergunta, que hoje se aclara neste tema. Em quantas partes se divide a chegada do Senhor por segunda vez à Terra? E com que propósitos cada uma dessas partes? Segundo, o que aconteceu na cruz com o apostolado que foi dado aos 11 apóstolos de Jesus de Nazaré? O que aconteceu com esse apostolado dos 11, dos grandes apóstolos de Jesus de Nazaré? Vamos ver? Terceira pergunta que se aclara hoje com a mensagem de hoje. Que características teria o apostolado que foi delegado ao grande apóstolo Paulo? Como seria esse apostolado? Seria igual ao dos apóstolos? Vamos ver. Quarta pergunta. Viria o tribunal de Cristo, que menciona a Bíblia, a passar um filme dos pecados de cada um? Ou a que se referia de dar recompensa do bom e do mal? Porque menciona isso na Bíblia. A que se referia dar recompensa ao bom e ao mal? Clarinho vai aclarar hoje, Jesus Cristo homem. Número 5, a quinta pergunta. Está escrito que todos seremos transformados, mas haveriam umas primícias? Está escrito que todos os filhos de Deus serão transformados, mas também que haveria o quê? Umas primícias? Quantos se declaram que são primícias de papai aqui? Pois então é com gozo, vamos receber a mensagem que renova e que tem renovado nossa mente e transformará nosso corpo também. Dê um aplauso a Jesus Cristo. Abba, Pai, receba-o com gozo. Abba, Pai. Graças, papai. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Eu creio que vamos à nossa ceia, a Páscoa não judaica, a Páscoa do céu, hein? Essa é a melhor. O tema de hoje é um tema que se escuta falar muito, que é a vinda do Senhor. A vinda. E de fato, este tema, pois, se fala muito e se desconhece. Se desconhece que esta vinda tem 2 aspectos. E um aspecto dessa vinda é que primeiro vem, diz a última trombeta, verdade que sim? Ao som da última trombeta. Mas então está a trombeta, e então está a execução do que anuncia a trombeta. Diz que afinal a trombeta, então logo nossos corpos serão transformados. Mas então se divide a vinda do Senhor, se divide em 2 aspectos.
Então, a primeira tem que conhecê-la. E já vamos ver neste momento. Vamos buscar agora a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 5 e 6. Rapidinho, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4. Eu gostaria que este assunto todos nós dominássemos hoje e que estejamos bem claros no que está acontecendo, porque eu, às vezes, por temor dos débeis na fé, não quero aguentar nada, simplesmente falar claro e que a tua medida saia. Se você vê escrito e você tiver que sair duvidando, pois que duvide que tua medida está estabelecida. Diz o verso 5: assim que não julgueis nada antes do tempo. Antes do quê? Quer dizer que haveria um tempo de se julgar as coisas. Diz, até que venha o Senhor. Ou seja, há um tempo onde vai se julgar aos seres que estão vivendo. Se lhes pede, olha, enquanto vocês estão vivendo e vão se desenvolvendo estes 2000 anos, deixa as coisas assim. Não julguem nada antes do tempo, porque vem um tempo onde vocês, aqui na terra, vão poder julgar, mas isso é quando vier o Senhor. Mas é conosco aqui na terra, porque o primeiro aspecto é conosco aqui na terra, sem transformação. O segundo aspecto é já com corpos transformados. Mas primeiro aspecto tem que tomar lugar. É um aspecto de informação. Veja aí, diz, até que venha o Senhor, o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. E então cada um receberá seu louvor de Deus. Manifestará as intenções de quê? De gente que está viva? Porque se transformar o teu corpo em um corpo glorificado, para que julgar as intenções? Se já te transformaram o corpo. Hello? Sim, tudo isto é na terra. E temos outros versos para provar, ou seja, que tu possas pensar que o que está acontecendo. O apóstolo Paulo sabia de que quando ele morresse em Roma, os enganos viriam. Por exemplo, o Vaticano usurpa o apostolado. Agora, que apostolado usurpou o Vaticano? Pois a visita que Paulo fez a Pedro por 15 dias, em Gálatas 1, 15 ao 18, não busquem agora, mas anotem. Gálatas 1, 15 a 18 diz que Paulo ensinou a Pedro. Em 15 dias, imagine. Veja o tempo que eles tiveram para falar. E parece que Paulo, como sempre nós fazemos, damos o benefício da dúvida às pessoas e ensinamos os mistérios. Não os mistérios que Paulo disse. Ele disse, olha, Pedro, o apostolado de vocês, me disseram no paraíso, o apostolado de vocês, quando Cristo morreu, terminou. Ou seja, começou o meu apostolado. E então a ideia deste apostolado tem que ser um só apóstolo, porque tem que haver uma trombeta. Se soam 12 trombetas, há confusão. Então vai haver um apostolado para todas as nações. E ele disse, é necessário que todos falem uma mesma coisa, para falar todos a mesma coisa. O que se necessita? Uma mensagem, porque senão vem a diversidade de opiniões. Então diz, esse apostolado que vem, todos têm que ter um mesmo sentir, um mesmo parecer, uma mesma mensagem, um mesmo proceder, porque é uma mesma mente. E tem que haver um que fale e os demais que obedeçam. E então, pois Paulo comunicou isso a ele, e isso foi exatamente o que Pedro fez. Pedro foi o primeiro Papa, e o Papa é o que fala, e os demais pensam. Mas sem evangelho? Sabe, Pedro aprendeu de Paulo bem, aprendeu bem. Mas disse, eu vou dividir isto para mim. E então Paulo, vamos matar ele.
E nós temos as evidências aqui. No livro dos Atos, eles concordaram, não convém que este homem viva. Quem que concordou? Os anciãos da igreja. E quem eram os anciãos da igreja? Os servos dos apóstolos. E juraram irem em jejum e não comer até que Paulo morresse. O que acontece é que Paulo, o Espírito, até que ele não escrevesse tudo que tinha que escrever, pois o Senhor o baixou uma vez por uma cesta, o desceram, porque não havia elevador. Então, em outro livro, o livrou da boca do leão. Bom, Paulo ia passar até que chegou a Roma, e aí Deus não o livrou. Deus disse, convém que ele morra. E em Roma, por isso é que ele disse, logo vou à Espanha. Pensava ele ir à Espanha para alcançar os latinos, mas em vez de ir Paulo, apareceu Pedrinho. Imagine Pedro, com a má interpretação do apostolado que ele aprendeu de Paulo às escondidas. Estamos falando tudo com evidências bíblicas. Então, o apóstolo, conhecendo todas as coisas que haviam de acontecer, ele disse, deixem isto correr assim, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor. E ele vai aclarar tudo. E cada um receberá sua recompensa. Vamos ver onde ele disse que cada um receberá a sua recompensa, para traçar a palavra junto com este verso, porque devemos traçá-lo para não aparecer torcendo a Escritura como que eu estou tratando de convencê-lo de algo que não tem evidência. Porque estamos falando da vinda do Senhor. E então, o primeiro aspecto já está em função. Falta o segundo, a transformação dos corpos. Mas vamos seguir com esse tema. Vamos agora à segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5, veja o que diz o verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito enquanto estava no corpo, seja bom ou seja mau. Isto é o que se conhece como o tribunal de Cristo, onde tu vais receber recompensa, se, como disse Paulo, se trabalhaste com ouro, pedras preciosas, ou palha e madeira, diz, você vai receber recompensa do trabalho que tu fizestes. E quando diz comparecer para seja bom ou seja mau, não está falando de pecados nem de debilidades. Seja bom ou seja mau, é o material que você usou para levantar a igreja. Porque o bom e o mal já foram perdoados e esquecidos. Ele mesmo disse, lançarei todos os vossos pecados atrás das minhas costas, para não lembrar mais deles. Agora não vai recordar novamente. Porque recorde que o corpo pecaminoso teu, carnal, na circuncisão de Cristo foi lançado fora. Deus não tem um filme para te envergonhar quando você... Não, tem gente que ensina, olha, quando você... Está tudo escrito lá. Imagine, não sei como é que você pode reinar em vida com um livretinho desses. Eu não sei como é que você pode andar em limpa consciência com as maldades que todos vocês têm feito. Como é assim? Esse livreto, por isso é que Paulo disse daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque Deus já não nos conhece segundo a carne. Deus já pagou. E o corpo pecaminoso carnal teu foi lançado fora na circuncisão de Cristo. E nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Ou seja, quando diz bom ou mal, está falando de materiais que eu vou te ensinar agora no próximo verso. Sim? Agora, tente bem. Na vinda do Senhor há um tribunal. E sabe qual é esse tribunal? A igreja. É uma tribuna. É uma tribuna parecida com essa. Mas o importante não é isto. O importante é o que se diz por cima da tribuna. Porque esta mensagem que nós falamos descobre as intenções do teu coração. Por isso você vê que tem gente que não está conosco, porque as intenções saíram. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas as intenções saem. E quando sai a intenção, a pessoa não suporta. Senão, eu vou embora daqui.
porque eu não creio nisso. Apostatam da fé, se separam da verdade, por não entender ou porque não lhes é dado entender. Veja o que diz Romanos, capítulo 2. Do tempo desta última trombeta. Romanos, a Roma, imagine. No verso 16 diz que viria um dia. Viria um dia. Que é o mesmo dia que menciona 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4 diz, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor. Pois aqui, Paulo põe em outro aspecto. Veja o que diz. Com que vem o Senhor julgar? Verso 16. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens, as intenções do coração. Você está aqui comigo? As intenções do coração. Tome nota. Tome nota, porque quando sair vão te dar o diploma. Tem que vir com livrinhos, com papel, com Bíblia para tomar nota. Porque estamos nos eventos finais. Diz, conforme a quê? Veja, diz lá, vou te lembrar, 1 Coríntios 4, verso 5 diz, que quando vier o Senhor, ele aclarará o oculto das trevas. Por exemplo, que mais trevas que nos venderam um falso evangelho de circuncisão, e quando veio o Senhor aclarou e nos colocou onde? Na incircuncisão. Isso é o que é trevas. Trevas significa, abençoado, olha, escuridão em teu entendimento. Todos estivemos cheios de trevas. O que aconteceu é que você veio escutando essa palavra, que te tiraram as trevas. E agora você vê claramente. E agora você não vive em temor. Digo, se te tiraram todas as trevas da mente e te aclaram o oculto das trevas, então Deus te dá recompensa. Como Deus vai te dar recompensa? Veja o que diz Romanos. Diz, no dia em que Deus julgará, julgar significa dividir. É que há pessoas, juízo, pensam em que vai haver uma corte, um juiz, vão me meter preso. Não, não, não. Que Deus julgará, dividirá, diz, por Jesus Cristo, os segredos dos homens, conforme a meu evangelho. Quer dizer que vem um dia onde Deus vai julgar os segredos dos homens conforme ao evangelho de Paulo. Agora, Paulo sabia que não era para aquele tempo, porque se fosse para aquele tempo, ele diria, olha, não diria vem um dia. O que Paulo não sabia é que eram 2000 anos. 2000 aninhos passaram. E ele mesmo disse, olha, se tocar a última trombeta, isso não é para agora, tem que esperar um trombetaço. Agora não vão escutar nada. Agora vão reduzir vocês à escravidão. Ele mesmo disse, olha, depois de minha partida, vão reduzi-los à escravidão, entrarão lobos vorazes. Falando dos apóstolos, lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho. João, se alguém pecou, temos advogado com o Pai. Se dizemos que não temos pecado, fazemos a ele mentiroso. Mas como vamos ter pecado se Cristo veio exatamente para tirar o pecado? Que disse Jesus nos dias de sua carne? Perdão, que disseram de Jesus nos dias de sua carne? João Batista. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que mundo? Do mundo dos escolhidos. Aqui ele veio tirar o pecado. Aos seus escolhidos? De quem? Das ovelhas? Pois João Batista disse, olha, esse é o que tira. Pois finalmente morreu e tirou. Ao tirar, como João agora depois da cruz segue dizendo, se alguém diz que não tem pecado, faz a ele mentiroso. Não. Você está disposto a dizer, não, tirou. Pois eu não tenho pecado, ele tirou. Eu terei faltas, e terei uma carne má, e terei debilidades carnais, mas pecado não. Porque o fim do pecado
Cristo. Cristo pôs fim ao pecado. O fim da lei é Cristo. O pecado sem a lei está morto. O pecado sem a lei está morto. E o que é que dá vida ao pecado? A lei. E o fim da lei é Cristo. Você tem que estar claro contigo. Disse, viria um dia onde Deus iria julgar o mundo. Com o quê? Com um livro que ele traz por lá? Não. Deus. Tudo foi revelado a Paulo. É conforme a meu evangelho. E então, olha isso. Então, o que é que você tem que aprender? O evangelho? Porque assim é que ele julga. Assim é que ele julga. Você não vê que o apóstolo Paulo diz que há homens que servem a seus ventres? Pois quando um ventrudo chega a uma congregação e começa a ler o evangelho, diz, isso não é para mim, vou embora. Fica você aí que eu não gosto daqui. Quando começam a falar de dízimo, de oferta, de cooperar para alcançar o mundo, ele diz, isso não gosto disso tampouco, vou embora. Porque ele serve a seu ventre, é o que ele possui. Então Deus vai retendo, através deste mistério, vai retendo os que são dele. O que acontece é que Cristo, atente bem o mistério, Cristo disse, ao que tem se lhe dará mais, e ao que não tem se lhe tirará, para que fique sem nada. Porque, olha, aquele que não tem é ventrudo, porque é esse que entrou é que está fazendo. Esse é um truque, é um negócio redondo. Veja, irmãos, Estados Unidos, estamos muito agradecidos porque nos fizeram um dano tremendo. Se passam enviando dinheiro para lá. Então eles prosperam e nós seguimos pobres. Eles prosperam, os americanos enviam. E enviam. E os países latinos, dá-me, dá-me. Mas Cristo disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. Então os Estados Unidos enviam e seguem aqui dizendo. E que tem se dá mais. Então lá como se dá? Pois. Se ouvem barbaridades, mas a vinda do Senhor se descobre tudo. Se descobre se tu és ventre, se em verdade tu crês nele, e na verdade entendemos que tu deves estar decepcionado, porque tu excestes um pastor que o ajudastes, e ele te tirou dinheiro, ou te falhou, não te pregou a verdade. Tem gente que tem sofrido. E quando escutam a mais, diz, esse é outro a mais que apareceu por aí. Mas por isso é que o Evangelho, até mesmo se eu fosse outro mais, o Evangelho te diz, esse é outro mentiroso, veja o que diz o Evangelho. Porque o Evangelho é para que ninguém te engane. O Evangelho te faz inteligente, te dá sabedoria. Estivemos falando várias semanas aqui. E o primeiro que te dá é sabedoria, para saber em que você está crendo. Então, nós entendemos que o primeiro aspecto de sua vinda é um aspecto informação. Diz, primeira carta aos Coríntios, este é o 4º verso que estamos usando. Veja como vem o Senhor, veja. Diz, verso 51 de 1 aos Coríntios 15. Capítulo 15, verso 51 diz, eis aqui vos digo um mistério. Aí estamos. Vos digo o quê? Esse sim que é um mistério. Esse nem eu conheço. Veja que eu conheço mistérios, mas esse, até que não aconteça. Veja o que diz. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Que rico! Todos seremos transformados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, a última trombeta. A última o quê? O que é trombeta? Uma mensagem, um anúncio. Avisa você, diz que o Senhor vem como ladrão da noite. Mas isso é para os ventrudos, para as crianças na fé. Mas nós não estamos em trevas. E diz, aqui vem a final trombeta, para aclarar e tirar as trevas. Mas nós não estamos em trevas como os demais, para que esse dia nos surpreenda assim. A mim não vai surpreender como ladrão. A mim eu tenho claro. Sim, porque você sabe que as crianças na fé dizem, olha, o Senhor vem como ladrão na noite. E aí o deixa.
Sim, mas Paulo, olha, aos seus discípulos, ele diz, aos do Evangelho da Graça, ele disse, mas vós não estáis em trevas. Trevas, não estão em quê? Em ignorância. Para que aquele dia vos surpreenda assim. Imagine que eu estou te falando assim, para que esse dia não te surpreenda assim. E que tu saibas como vem. Diz, a última o quê? A última trombeta. Porque se tocará o quê? Ou seja, que não é uma trombeta qualquer. Tarará, tatá. E ouviste a mudança. Não. Vem a última trombeta, mas se tocará. E se vem tocando por 16 anos. Eu venho tocando essa trombeta há 16 anos. Tem que haver uma trombeta? Eu digo, se isto não se entendesse, então você sabe a turbação que há. O problema é que ocorreu pela ignorância disto. Tem pessoas que às vezes vendem suas casas e vão para os montes. Ou se vão lá para Jerusalém, pensando que lá é que vem. Isso não é assim. Você não tem que se alarmar, porque você não anda em trevas. Aqui o Evangelho de Paulo, que é o que se prega na tribuna, no tribunal de Cristo, está te iluminando e tirando as trevas e aclarando todas as coisas. Já temos entendido muitas coisas. Quem sabia que os apóstolos eram as pessoas mais iníquas do mundo? Você dizia isso 10 anos atrás, te mandavam matar. Porque é que a trombeta está soando. Diz, soará a trombeta. Ao final da trombeta. Porque se tocará a trombeta. E os mortos serão ressuscitados como? E nós seremos o quê? Porque é necessário que isto corruptível se vista de incorrupção, e isto mortal se vista de imortalidade. Agora vou te dizer uma coisa. Os que vão ser transformados, por que razão eu levo 23 nações em tão pouco tempo? Porque aqui há primeiro estão as primícias. Sempre há primícias. Isso não está de supetão aí, já. Não. Vem as primícias e depois vem um trabalho que o Senhor tem que fazer com as nações. Mas tu sabes o que vier nesse dia, porque isso é no abrir e fechar de olhos. Olha que coisa mais agradável. Este tipo de mensagem se usa para assustar as pessoas. E para dizer, tenha cuidado que você fica. Mas como vai ficar se o apóstolo diz, todos seremos transformados? Todos. Aqui não fica nenhum que tenha a semente de Jesus Cristo. A todos que com uma só oferta aperfeiçoou, todos seremos transformados. Todos! Quantas ovelhas havia no redil? E ele disse que se tivesse 99 resgatadas, porque Adão levou a 100. Mas ele recobrou 99 e parece que faltava uma. Olha, e os evangélicos cantando, eram 100 ovelhas que haviam no rebanho. E diz que foi buscar todas elas. E que finalmente a encontrou e a pegou no seu peito e curou suas feridas. Olha, pois se ele tem a habilidade de buscar suas ovelhas, por isso Paulo diz, são todas, aí não fica ninguém. Olha, mas que dia mais agradável, sabe o que é? Olha, que eu me levante pela manhã em minha casa e de momento comece eu a sentir, olha o que está acontecendo comigo. A primícia, olha, e que de momento eu sinto, olha, veja, atente bem, abençoado. Todo o propósito deste livro é chegar aí. Por isso é que é o mistério. Mas não vai levar lá para o outro lado. Mas por que você quer ir para o outro lado? É aqui.
Vinda não é saída, vinda é chegada. Vinda, a vinda do Senhor. E depois todos seremos transformados. Onde? Se está no céu, como é que você vai saber que está transformado? Tem que ser aqui para que você saiba que tem uma diferença. Ah, o que está acontecendo comigo? Alô? Olha, os religiosos todos funcionam lá. É mais além, vai haver paz, mais além nas ruas de ouro, mais além caminharemos com ele. Lá não há leões, nem. Lá não tem vida animal para que o lobo e a ovelha. Apóstolo, mas o que vai acontecer com os animais? Rapaz, os animais vão voltar novamente. Todas essas espécies que estão desaparecendo, a única coisa é que a fúria vai ser transformada. Diz que o cordeiro e o leão estarão juntos e vai haver paz. Aqui é um trabalho bem belo que fazer, abençoado. Você sabe, o sistema me ouve e diz, ele é falso, sabe por quê? Porque isso eu explico. Se eu dissesse como eles dizem, eles não se entendem. Eu tenho falado claro, tenho falado que é uma trombeta, que se tocará, depois de tocar se transformará. Eu digo o mesmo que eles dizem. A verdade é que eles danificam. Que eles dizem, você vai ficar, quando diz que todos seremos transformados. Eles danificam, porque é sempre um medo. A ideia é que tu busques de Deus. Com medo, essa é a ideia. A igreja vai ficar. Mas a intenção não sai. Quando é por medo, então, porque a ideia é que se te pregue um evangelho de liberdade gloriosa, que se te diga que todos os teus pecados foram perdoados, que tu estás salvo para sempre, que com uma só oferta te fez perfeito. Hey! E depois daí? Depois daí tu dá fruto. Depois disso, estou perfeito com uma só oferta. Estou livre do diabo. Estou sem pecado. Que mais estou? Completo. Não me falta nada. Sentado em lugares celestiais, prosperado. Para que eu vou na igreja se eu já tenho tudo isso? Não vou nem para a igreja. Aí se manifesta a intenção do coração. Porque o que isso quer dizer é que tu queres sempre vem a mim, nunca dá-me e para o Senhor. A ideia é o corpo de Cristo. A ideia é formar um corpo. Não deixando de congregar, como alguns. Não deixe de congregar. Por quê? Porque me perco? Não, isso não existe aqui. Aqui você não se perde nem que não venha mais. Ainda que não dês um centavo, não vai se perder, porque Cristo não é mesquinho. Ele salva grátis. O que ele espera é que você pague a ele uma boa musiquinha. Os músicos pagam adiantado. Mas são músicos. Você é muito mais que um músico. Te deram tudo adiantado. Te sentaram na mesa. Te deram recompensa. Olha, quer um pouquinho mais, sim? 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Tu sabes que o sistema não pode se opor a este ministério. Sabe por quê? Porque não sabem como. Eles não têm a educação para fazer isso, ainda que seja biblicamente. Agora, você sabe quem se opõe? Os que saíram de nós. Porque os que saíram de nós veem diferentes formas de como atacar. Veja, para poder opor-se, tiveram que estar conosco. Quando a intenção do coração se iluminou, saíram e agora usam mais umas maquinações. Mas mal usadas, porque
Não podem. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada. O quê? Não foi dada ou me é dada? Está dando? Esse é meu trabalho. O apóstolo Paulo disse que aos apóstolos não foi dado isso. A mim, conforme a graça de Deus que me foi dada. Eu, olha, que exclusivo está isso, hein? Aqui ele não pode meter a Timóteo, aqui não, a identificar quem sou eu. Eu, como perito arquiteto, pus o fundamento. O único que ele pôde pôr foi isso, porque o mataram em Roma. E disse, todos me abandonaram. Quer dizer que o que ele deixou foi 14 epístolas escritas, o fundamento. Agora ele diz que viria outro. Ele, não outros, tenha cuidado com isso, hein? Não disse outros, diz e outro. O que acontece é que esse outro, Paulo não sabia quem era, nem quando chegaria. Ele pensou que era 100 anos depois, ou talvez final deste século que vamos. Ele pensou isso. Mas era o outro que viria na última trombeta. E então, quando apareceu a última trombeta, aí apareceria o outro, porque o outro é que toca ela. Tem que entender isso, porque se você falha nisso, você sai da cobertura, da sombra da cobertura. Veja o que diz. E outro edifica em cima, mas cada um veja como edifica. Olha, vocês estão bem, hein? Você não pode edificar, você tem que sobre-edificar. Porque se você se põe a edificar, então são 2 trombetas. E depois outro que edifica, 3 trombetas. E sai outro edificador, 4 trombetas. Quando vê, já tem 100 trombetas tocando. Tem que haver um que edifica, um e os demais. Então, ele nos dá um conselhinho. Porque ninguém pode pôr outro fundamento daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, esses são materiais sólidos, 30, 60, 100 por 1. Ou madeira, feno, palha, materiais que não suportam fogo. Você mete fogo na palha, no feno e na madeira e desaparecem. Agora você mete fogo, e este evangelho nosso Deus é um fogo. Agora, em uma tribuna como esta, a ti o fogo te dá e não te desaparece, te saca a medida. Te saca a medida. E tua medida pode ser um 30, que qualifica, e um 60, melhor ainda, e um 100 por 1. Eu tenho visto um 100 por 1, mas quem se atreve a dizer eu sou 100 por 1? Ou seja, prata, ouro, pedras preciosas. Verdade que sim? Agora, onde está o feno e a palha e a madeira? Em graça não há isso. Isso está no sistema evangélico, os chamados cristãos de hoje. Ali é que está o feno, a palha e a madeira. Por isso, quando esta mensagem, que é o tribunal de Cristo, sai, os deixa sem nada. Por isso eles nos criticam, porque o tribunal está e não lhes encontra. Você não vê que eles estão edificando com lei? E se ficam em branco. Em outras palavras, parece dia. Bom, os temos aqui. Veja, apóstolo, eu levava 40 anos perdendo tempo, enganando minha igreja por todas as partes. Temos esses pastores que, quando lhes deu a mensagem, a medida foi feno e palha. Agora estão voltando a prata, ouro e pedras preciosas. Diz: a obra de cada um se fará manifesta. Porque o dia, que dia? O dia, no dia que Deus julgar as intenções. Alô? Por isso te disse que escreva esses versos, porque vem um dia, o dia irá declarar, pelo fogo será revelada, e a obra de cada um, seja qual for, o fogo aprovará. O evangelho da incircuncisão, vai provar. Diz: e se permanecer a obra de alguém que sobre edificou, que edificou,
receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, se bem que ele mesmo será salvo, ainda que assim como por fogo. Não se perde, é salvo. Veja que até mesmo não tendo nada, diz, é salvo por fogo. Que honesto é o apóstolo, verdade que sim? Diz, verso 7. E acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Demorará em responder-lhes? Digo-vos que logo lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará o quê? Pois veja, o Senhor veio, através deste ministério, na primeiro aspecto. E achou fé. Achou lei nos corações de sua igreja. Veja, achou a igreja órfã. Veja o resultado, mataram Paulo. Não achou fé. Achou rudimentos, achou cerimônias, achou legalismo, judaísmo, achou o falso evangelho da circuncisão, mas fé? Fé não achou. E sem fé é impossível agradar a Deus. E é a fé do evangelho, não é qualquer fé. Veja, achou sua igreja desnuda, órfã, pois não tem pai. Eles dizem, a ninguém chameis pai, senão a vosso pai que está nos céus. Mas isso foi antes da cruz. Mas depois da cruz, Paulo disse que vocês podem ter muitos mestres, mas eu fui quem os gerei no evangelho. Eu sou o pai da fé. Então logo passou a cruz, apareceu um pai. Antes da cruz, estava vosso pai Abraão, pai da fé. Apareceu Paulo, vosso pai é Paulo. Então depois o outro. O que gera é reconhecido como pai, pois a igreja estava órfã, estava nua, porque não a vestiram com as roupas que devem tê-la vestido, que é santidade, justificação, redenção, perfeição. A igreja não se ensina isso. Assim que a igreja Cristo veio, na trombeta, e a achou desnuda, órfã, adormecida, igual aos Efésios, adormecidos, em letra, em judaísmo e em morte. Levanta-te dos mortos e Cristo te iluminará, disse Cristo aos Efésios. Assim que, abençoados, bem-vindos à primeira vinda do Senhor. Vocês estão escutando a informação da última trombeta, que é conhecida como a vinda do Senhor. E prepare-se para um dia, ou prepare-se no aspecto de que um dia, um momento em sua casa, de momento surgiu, porque tem que chegar, alô, abençoados com toda a bênção. Saudai-vos uns aos outros. Amém.
dado Dios la tierra nuestra, es cada ciudad. Nos ha dado Dios la tierra nuestra, es cada ciudad. Nos ha dado Dios la tierra nuestra, es cada ciudad. Nos ha dado Dios la tierra nuestra, es cada ciudad. Padre amada, preciosa de Jesucristo, la mejor semana de tu vida. Bendecidos con toda bendición, nos amamos.